Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou Tatiana Ron, sou amiga da Simone, da Gilmara, de muitos aí que devem estar assistindo essa palestra. Quero agradecer o convite, que legal que eu posso tentar de alguma maneira ajudar vocês a tentar o autocuidado, né? O autocarinho com o nosso próprio corpo. E essa aula é gravada e então o que vocês tiverem de perguntas, por favor, façam. Podem mandar para Simone, que depois eu respondo com todo carinho, tá? Tô aqui em São Paulo, num frio danado, aqui tá 8, 9 graus, na casa da minha mãe e, enfim, vamos começar para ver se esquenta um pouquinho, né? Quando a gente pensa em nutrição, ou uma nutricionista falando, eu acho que a primeira coisa que se tem é que, de alguma maneira, a gente vai ter alguém falando sobre alguma restrição daquilo que a gente acha muito gostoso e que todo mundo já sabe que não deve comer, né? Mas a nutrição, ela é um milagre maravilhoso do nosso corpo e é encantador saber como o nosso corpo trabalha para fazer com que essa máquina funcione da melhor maneira possível. Então, quando a gente fala em nutrição, vamos começar do mínimo, da célula. Quando a gente pensa na nossa célula aquela aula de ciências, sabe? Que a gente olha assim e vê as células na pele. Então, quando a gente pensa em célula, cada uma célula do nosso corpo precisa mais ou menos de 45 nutrientes para funcionar de forma adequada, tá? Cada uma célula. A gente tem uma média de 1 trilhão de células e a cada dia 100 milhões se regeneram. Cada uma dependente de 45 nutrientes. Então a gente pensa em vitamina A, complexo B, zinco, ferro, magnésio, aminoácidos, glicídios e carboidratos e etc. O que acontece com essa célula? Ela é linda, maravilhosa e perfeitinha, né? Normalmente a gente não consegue dar esses 45 nutrientes. O que a gente faz? Tem uma alimentação deficitária de vitaminas, minerais, coloca o estresse e tudo está atingindo essa célula. Poluição, são coisas que a gente não tem muito domínio. Medicamentos, corantes, acidulantes. Essa célula maravilhosa começa a sofrer mutações. E com isso, eu te garanto que 99,9% das doenças existentes no mundo são por causa de uma falha na nutrição dessa uma célula do nosso corpo. Então, pensar no mínimo, né, na primeira basezinha da nutrição é muito legal. E aí o que acontece? Quando o corpo está deficitário de algum nutriente, o que ele faz? Ele tenta correr atrás. Então, como é que ele vai correr atrás? Ele fala, você não sai na rua e fala assim, nossa, uma vontade de comer zinco. Não, seu corpo pede zinco. Aí você vai lá e come uma batata frita. Aí teu corpo fala assim, não é batata frita porque não tem zinco, eu preciso de zinco. E aí ele faz você comer de novo. Guarda a caloria daquela batata frita, guarda as toxinas daquela batata frita e fala, come de novo. E aí você vai lá e come, aí você come uma pizza. Aí o corpo fala assim, ainda não entrou zinco. Então o que acontece? O corpo é uma constante busca de nutrientes para que ele possa funcionar de uma maneira adequada. Então, por exemplo, quando a gente pensa na obesidade, a obesidade é um grau grande de desnutrição. Quando a gente pensa na magreza extrema, é um grande grau de desnutrição. Por quê? É quando você não dá ao seu corpo aquilo que ele precisa para trabalhar de uma maneira mais adequada. Então, como é que a gente pode nutrir o nosso corpo? Né? Como é que começa essa história? Eu sempre falo que a gente cuida melhor do carro do que da gente, né? Ninguém bota gasolina pirata no carro, troca o óleo, de vez em quando vai lá, dá uma calibragem no pneu, tenta ver se o motor está funcionando, se não funcionar já fica mais preocupado. Agora, a gente come gasolina aditivada? Não. A gente come gasolina pirata, a pior qualidade de alimento. Então, o carro, a gente consegue cuidar melhor do que do corpo da gente. Só que o carro quebrou, o dinheiro paga, conserta. O nosso corpo quebrou, esquece.
ele começa a dar defeito. E a gente está vivendo num momento de muitas informações e de muitas patologias e de pandemia, e que a gente de verdade não sabe de muita coisa. O que a gente sabe, e é fato, é que quanto mais carinho você tiver com essa maquinazinha aqui, perfeita e maravilhosa, mais seu corpo vai responder de modo adequado. Então, temos que nutrir o nosso corpo, certo? Então, vamos lá. Escolhemos um alimento lindo, maravilhoso, depois de anos comendo super mal. O que a gente faz? A gente comeu muita besteira. O nosso intestino, o nosso segundo cérebro, ele é todo feito de vilosidades intestinais. Quando a gente come mal, essas vilosidades, elas estão mais ou menos assim, ó. Elas estão todas truncadas, todas feias, machucadas. O que acontece? Tudo que é de ruim na alimentação e de bichinhos, de patógenos que a gente chama, conseguem passar por esse espaço, cair na corrente sanguínea e se instalar em algumas partes do corpo. Então, o primeiro passo para a gente ter uma alimentação, para a gente começar a nutrir nosso corpo, é fazer com que os nossos enterócitos, essas células intestinais, fiquem dessa maneira. Por isso que a gente fala hoje muito do uso de probióticos, né? Dos lactobacilos, que não é o Yakult. Então, quando a gente tem uma microbiota que está te defendendo, ela consegue deixar passar só o que é de bom para o nosso corpo, sem ter absorção daquilo que é ruim quando você está assim. Então, tudo começa com uma saúde intestinal. Se a gente tem uma boa alimentação, muita água, muitas verduras, muitos legumes, sem excesso de industrializados, comendo peixe, evitando excesso da carne vermelha, fugindo de açúcar, fugindo de alimentos que não são, eu falo que quando não é de Deus. Quando a comida não é de Deus, você já pode dar uma desconfiada. Foi Deus que fez? Opa, vamos lá, vamos ver o que ele tem para contar pra gente. Então, assim, o ideal é que a gente tenha um intestino que faça uma boa absorção dos nutrientes e que esses nutrientes sejam realmente verdadeiros para o nosso corpo. Aí tem um monte de gente que fala assim pra mim, mas eu posso tomar polivitamínico? A gente tem aí vitamina de A a Z, não tem? Só que o que acontece? A vitamina de A a Z, se o intestino estiver assim, não absorve, vai embora pelo xixi. Então, tem muita gente preocupada em tomar um suplemento ou tomar alguma coisa para melhorar a saúde, né? Tipo assim, eu como mal, mas eu tomo um polivitamínico. Não adianta nada, gente. Esquece isso. Se a base não for boa da alimentação, não tem polivitamínico que faça milagre. Esquece, não vai acontecer. O que a gente precisa é entender que o corpo só vai ter uma boa absorção de nutrientes e uma suplementação só vai ser eficaz depois que toda essa parede intestinal estiver de forma adequada. Senão é besteira. Então, ao invés de preocupar em passar esmalte na unha, começa a tentar pensar em como essa unha vai ficar mais forte. Porque uma unha que racha, que fica lascando, que fica cheia com uns vincozinhos assim, é desnutrição. Se a sua unha não for dura, não adianta você passar o esmalte. Ah, vou passar um esmalte maravilhoso, um negoção. Esquece. A sua unha tá fraca porque você come mal. Puxa, meu cabelo tá caindo tanto. Vou tomar um polivitamínico para cabelo. Por que seu cabelo tá caindo? Provavelmente porque você tá com deficiência nutricional. Ou uma anemia, ou um processo de tireoide. E o que eu vejo e tem acontecido muito, por exemplo, hoje em dia, a gente está vendo um aumento das doenças autoimunes. Então, tireoidite de Hashimoto, intolerâncias alimentares. Por quê? Porque ao longo da vida vai comendo um monte de coisa ruim. E quando eu falo ao longo da vida, gente, vou falar uma coisa muito, muito legal. Quando a mãe da gente engravidou da gente, quando tem a concepção, no momento da concepção a gente traz os genes dos nossos pais e dos nossos avós, tá? Depois disso não vai mais nada. Avô, pai, a gente. Quando a gente pensa nessa cadeia, se os nossos pais não tiverem tido uma alimentação boa, bacana, sem cigarro, sem excesso de álcool, nada disso, o nosso gene já vem com defeito. Só que Deus é tão maravilhoso que Ele dá várias chances para a gente tentar mudar o nosso gene. Então, como é que acontece? No momento da concepção, a gente tem um negócio chamado janela da oportunidade.
é a hora que a gente junta os genes dos nossos pais, que se eles estiverem bem alimentados, a gente silencia doenças, que a gente sempre fala assim, meu pai teve isso, doença cardíaca, minha mãe tem histórico de diabetes. Doença não genética não é sentença, tá? Então, se em algum momento da vida eles param e resolvem mudar a alimentação deles, esses genes das doenças pra gente já vem de forma mais apaziguada. Isso é tão sério que se na gestação a mulher não tiver feito uma boa nutrição, ela já começa a impactar na fertilidade daquela menina, no caso de menina, né, se for na gestação de uma menina, já começa a afetar a fertilidade dessa criança. Ou seja, vai ser uma adulta que provavelmente vai ter problema para engravidar no futuro, porque a mãe, durante a gestação, não se alimentou de forma adequada. Então, a coisa é do micro para o macro que a gente quer agora. Então, nessa janela da oportunidade, é o momento da concepção, durante a gestação, quando a mãe se alimenta de forma adequada, a gente começa mudando esse gene, e no momento da amamentação. Se a mãe amamenta a criança, comendo coisas saudáveis, a gente silencia mais ainda esses genes que a gente recebe das doenças. Por isso que genética não é sentença. Mas enfim, não aconteceu nada disso, mas eu tenho a predisposição a diabetes. Existe um negócio chamado epigenética, que é a mudança do seu gene de acordo com seus hábitos de vida, seus hábitos de estilo de vida, e que englobam a alimentação, bem-estar físico e mental, atividades físicas. Quando você molda um estilo de vida saudável, você consegue silenciar os genes de várias doenças. Gente, eu acho isso muito legal. Eu acho isso, assim, a coisa mais magnífica do mundo. Porque em vários momentos da nossa vida, quando a gente precisa do nosso corpo, Deus estava falando, olha só, se você se cuidar, cara, tem resultado. Isso vai ser legal. E é muito além do que a gente pensa de estética. Porque a gente só pensa na saúde quando a gente não tem ela. Então é muito legal a gente comer, acho ótimo, ninguém tá falando pra não comer alguma coisa que seja um pouquinho mais trash em algum momento. Ninguém fala isso. Mas as pessoas não pensam que pequenos erros durante o dia a dia viram sempre grandes erros no final. E que numa hora de alguma doença, num momento difícil, é aí que conta isso, é na recuperação. Então tem pacientes meus que falam, poxa, eu peguei uma gripe, em 2 dias a gripe passou. E ao contrário também, chega paciente pra mim e fala assim, poxa, eu tô aqui porque eu não aguento mais ficar doente. Qualquer gripezinha me pega. Então, a história da alimentação, englobando todas essas mudanças genéticas que a gente pode fazer pela gente, cuidando do nosso corpo, a gente tem que se pensar que ela é além da estética, é da qualidade de vida mesmo. É você se sentir bem disposto. Eu atendo gente que acorda cansado, na hora do almoço se sente um pouquinho melhor, dá 3, 4 horas da tarde tem que tomar muito café, porque senão não vai se manter acordado. De noite tem insônia, acorda cansado e assim vai. A gente vai correndo atrás do rabo. Isso, gente, é uma péssima qualidade de vida. Muitos trabalhos mostram a relação, por exemplo, dessa história do intestino, um intestino mal cuidado, né, com desbiose que a gente chama, né, com esses enterócitos abertos, e má alimentação com aumento do nível de depressão, aumento do nível de ansiedade, aumento do nível de tristeza, desgosto pela vida. Por quê? Porque as células não estão felizes, né? A sua base primordial de saúde não está funcionando, não está legal. Então, pequenas mudanças têm que acontecer. E o que eu vejo às vezes também no consultório, essa semana aconteceu isso comigo. Eu achei interessantíssimo. Me ligou uma amiga e falou assim, Tati, tô precisando de ir lá tô precisando no seu consultório. Falei, pô, vamos, ótimo, nossa. Ela, não, precisa da sua ajuda. Eu falei, putz, conta comigo, vamos lá, vai no consultório. Mas já vou avisar logo. Não tiro minha Coca-Cola e meu café, porque eu não vou fazer nada radical.
Falei, mas o que você tá assim? Não, eu tô muito cansada, tô muito ansiosa, não tô me aguentando, mas se você tirar meu café, minha Coca-Cola, eu não vou fazer. Falei, então nem parece. Falei, nem precisa nem ir. Porque o mínimo, você já me deu os dois alimentos que mais estão fazendo isso com você. Eles estão te trucidando. E você não quer abrir mão deles, é como uma droga. É exatamente igual a droga. Quem fuma, quem cheira, quem usa drogas, vai em busca daquilo, mas não quer abrir mão, quer se livrar deles, mas não quer abrir mão. Como é que faz? Então a gente precisa entender que pequenos passos têm que ser tomados e que a maioria das pessoas, se me procuram porque tem alguma coisa errada, o que está fazendo não está dando certo, então tem que mudar. Não adianta chegar lá com essa história de, não, é radical. Gente, não aguento. Como assim é radical? Tem que mudar, porque o que está acontecendo agora não está funcionando, você está ruim. Dá uma chance. Dá uma chance pro seu corpo. Dá uma chance para ele falar para você assim, cara, ufa, graças a Deus ele resolveu mudar um pouquinho. Agora eu posso ter um pouco mais de nutrientes para eu trabalhar de uma forma adequada. A gente vê o que eu mais escuto no consultório hoje, assim, disparado. Acho que 100% das pessoas que sentam na minha frente falam assim, eu sou muito ansiosa. 100%. Eu sou muito ansiosa. Eu falo, ansiosa por quê? Não, tô ansiosa porque eu tô ansiosa por causa da situação. Eu falei, que poder você tem sobre a situação? Então tá, então você tá ansiosa por causa da situação que você não pode mudar, tá certo. E aí, junto com essa ansiedade, você come mal, né? Porque você tem que comer. E aí eu vejo um outro ponto. Por que as pessoas têm a mania de descontar as coisas na comida? Porque quando você está comendo, quando você é criança, sua mãe fala assim pra você, se você não comer tudo, você não sai da mesa. Se você não comer tudo, você não come sobremesa. Se você não comer tudo, você não vai pra casa do vizinho brincar, não é? Ou ela fala assim, come rápido, não aguento mais, você tá enrolando muito pra comer. Então a gente fala, bom, então significa que se eu comer tudo, isso me gera uma recompensa, porque eu vou ter a sobremesa. Se eu comer rápido, eu preciso comer rápido, porque o certo é eu não ficar muito tempo na mesa aqui esperando, né, a coisa acontecer. Então a gente cria muitos laços e crenças. Toda crença é formada sobre forte impacto de emoção, né? Então a gente cria essas crenças da alimentação porque lá na infância a gente aprendeu que se você estiver triste, você ganha doce, você ganha sobremesa, você vai fazer alguma coisa, qualquer coisa que você faça, o teu prêmio é uma comida. Então as pessoas comem pior, se premiam principalmente com doces, que pioram a ansiedade. Olha como é que a coisa vai ficando tudo engrunhado nisso aí, né? E aí, o que a gente tem que fazer? É aquele momento que a gente tem que falar, vamos começar do zero, vamos começar de novo. Vamos tentar mudar uma coisa aqui, mudar uma coisa ali. Quando as pessoas vão no meu consultório, eu tento falar o seguinte, olha só, as pessoas já entram de costas, né? Tipo, já entra quase saindo assim, com medo do que a nutricionista vai tirar, o que ela vai fazer. Então, não é questão de tirar, às vezes é questão de substituir. Você pode substituir alguma coisa que você está comendo por outra. Mas é tão enraizado a Coca-Cola com café que ela não se dá a chance de repente, experimentar um chá. De experimentar uma água com gás aromatizada. Foca tanto numa coisinha pequena que ela tem que deixar de comer e esquece que aqui vai abrir um mundão de coisas para se alimentar e que vai fazer com que o seu corpo funcione, seu corpo vai funcionar. Você vai ter disposição, você vai fazer um monte de coisa. Você não fica cansada. Sabe o que é você ter disposição? Você vai ficar cansada na hora de dormir, 10 horas da noite. Então, quando você cuida do seu corpo, você pode ajudar mais pessoas, você vai estar sempre alegre, você vai estar sempre bem disposta, você vai estar topando tudo. Agora, quando você está cansado, seu corpo não tem energia, você quer que o mundo acabe num barranco para você morrer encostado. Tipo, não me tira daqui, eu tô cansada. Tudo cansa. O excesso de peso cansa, gente. Para você levantar seu corpo e tá além. Cuidado dos seus joelhos, cuidado dos seus pés. A gente precisa
ter saúde, de modo geral, para fazer as milhões de coisas que a gente tem que fazer aqui. E graças a Deus eu escolhi uma profissão que posso ajudar as pessoas de uma maneira muito prática, que é comendo, não é dando remédio. Eu quero fugir de remédio, eu quero que a pessoa compre o remédio dela na feira. É uma geladeira lotada de coisa e um armário vazio. Entendem a diferença? Não é para ter pacotinhos que abrem, é até para ter coisa que corta, que descasque. Dar chance aos novos alimentos. Aí eu escuto assim, mas eu fico fora de casa o dia inteiro, eu saio cedo. Com a pandemia, não me vem com essa desculpa, porque a maioria das pessoas estão em casa, estão pedindo iFood direto e estão fazendo péssimas escolhas, numa chance maravilhosa de repente aprender a cozinhar, de repente fazer umas compras mais saudáveis, olhar com um pouquinho mais de amor para aquilo que a gente coloca dentro do nosso corpo. Mas de modo geral, se não, eu trabalho o dia inteiro, eu fico fora, leva, gente. Qual o problema de levar fruta? Qual o problema de levar uma garrafa de água ao invés de comprar Coca-Cola? Comer barato, comer bem é barato. Comer comida de verdade é barato. O que é caro é pagar petisquinho, comprar uns salgadinhos. Esquece isso. Fruta, um iogurte, um pedaço de queijo. Isso é fácil. E tem que comer o tempo todo? Depende. A gente sempre escutou muito que tem que comer de 3 em 3 horas, né? Isso já caiu um pouco mais por terra, porque a gente vê hoje em dia que assim, come quando você tiver fome. E não é a fome de arrancar a cabeça de alguém fora. Pô, estou começando a ficar com fome. Come. Enche o seu prato de legume e verdura. Eu não gosto de legume e verdura. Mas ok, a gente pode fazer uma sopa, a gente pode fazer uma preparação que esteja escondida alguma coisa. Pode botar um azeite, umas ervas, uns temperinhos que mudem a cara. Porque quem imagina um plano de restrição alimentar sempre pensa no frango grelhado com alface e tomate. Gente, isso não é vida. Eu, pelo menos, não acho. Porque a minha, se eu mostrar o prato de comida que eu compro pra vocês vão falar, gente, come comida de verdade. Arroz, feijão, um peixe, muito legume, bota uma salada. Sai da alface, vai pro repolho, vai pra couve-flor, vai pro brócolis, vai pra uma azedinha, vai pra uma chicória, para um mundo de vegetais maravilhosos. Poxa, dá pra comprar orgânico? Show de bola, gente. Show de bola. Quem tiver a oportunidade de comprar alimentos orgânicos, aproveite. Vocês sabem por que o orgânico é melhor? Por quê? Eles são ricos em compostos químicos, são os fitoquímicos. Os vegetais, né, de modo geral. Os fitoquímicos são aquelas substâncias que que têm um efeito sobre as nossas células. São os anticancerígenos, antioxidantes, os antitudos que a gente vê. Então, um fitoquímico que talvez muita gente conheça aqui é o resveratrol, que é famoso por causa do vinho tinto e tal. O resveratrol, ele na verdade é como se fosse um veneninho que a uva produz contra a invasão dos bichinhos. Então a uva produz resveratrol para combater os bichinhos. Quando você tem agrotóxico, esse resveratrol diminui muito, porque a uva não precisa disso, já está sendo defendida, não tem bichinho chegando perto. Então você perde o potencial de antitudo da planta quando você não compra um alimento orgânico. Isso é muito legal, né? Você até tem alguma diferença nutricional, mas não chega a ter tanto. Agora o composto ativo, que é o que faz o teu corpo ter mais substratos para combater as doenças e trabalhar de uma maneira mais adequada, isso a gente só consegue com orgânico. Então sempre que possível vão para os orgânicos. Que mais aqui que eu tava vendo que é importante? Muitas pessoas me perguntam, por exemplo, quanto de água é ideal para o corpo? O ideal é a gente calcular uma média de 30 ml por quilo de peso para poder beber bastante água. Uma média dá uns 2 litros e meio. O xixi bom, gente, é aquele que está transparente sem cheiro, tá? O intestino, ele tem que funcionar todos os dias. Se você come todo dia, o intestino tem que funcionar todo dia. Se você come, tem que sair. E o que sai é o que não serve mais pra gente. Quando a gente pensa
também... Tô aqui tentando lembrar de algumas perguntas, né? Porque eu gosto muito quando a gente faz perguntas e respostas assim, porque acho que fica mais animado, né? Tô aqui pensando que eu fiz uma live na terça-feira e em tudo aquilo que as pessoas perguntam, né? Se isso é bom, se é ruim. Então, cozinhe sempre com azeite. É uma fonte de gordura bem legal. Aí vão falar, mas o azeite, quando aquece, não sei. O azeite para aquecer e saturar, ele precisa de pelo menos 1 hora em alta temperatura para ele saturar, 1 hora e meia. Para um refogado, isso não vai acontecer, gente. Outra coisa muito importante, a gente hoje está sendo bombardeados com toxinas ambientais. Nosso corpo está tendo que trabalhar muito, 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 muito para fazer esse sistema de detoxificação. Por quê? Nossa água está cheia de contaminantes ambientais, a gente tem uma mania danada de botar comida quente em plástico, beber cafezinho em copo plástico. Gente, não façam isso. Usem vidro, usem porcelana, mas não usem plástico para consumir. Principalmente as bebidas quentes, tá? Panelas. O teflon riscado joga fora. Não serve de nada. Na verdade, ele está servindo para aumentar a quantidade de metais tóxicos no nosso corpo. Então, o teflon não é a melhor das panelas. Eu mando muito inox ou a de cerâmica, sem estar riscada também. Cerâmica riscou, joga fora. Panelas... Aquelas, tem umas que são caríssimas, que são de aço cirúrgico, que ia ser uma benção se fosse barata, mas é uma fortuna, não ornam. As de vidro também ajudam, só que elas queimam muita comida, então as pessoas costumam não gostar muito dela. Jamais, em tempo algum, usem Fondor, Sazon, Caduquinor, meu amor, seu amor, aquele amor. É alho, cebola, salsinha, orégano, manjericão, açafrão, que tem milhões de propriedades benéficas para o nosso corpo, é um super anticancerígeno. Mas não usem esses temperos prontos, tá? Eles fazem muito mal para a saúde, tem muita relação com enxaqueca, com Alzheimer. Então, não dá nem pro seu pior inimigo, hein? Uma outra coisa que as pessoas costumam perguntar: quanto de atividade física é ideal? Qual a melhor atividade física, né? A que você faz. Gente, todo dia tem que se mexer. Todo dia. Ou meia horinha de caminhada, ou uma hidroginástica, ou uma dança no computador. Todo dia tem que existir alguma atividade física. Todo santo dia. Por quê? Quando você faz 1 hora de atividade física no dia, você sai do sedentarismo. Não quer dizer que você é ativo. Precisa ter circulação. Sabe quando você pisa assim, você tem uma circulação ativada, você tem que fazer seu corpo funcionar. Ah, mas eu tô muito cansado, não sei o quê. Melhor alimentação, vai parar de cansar, você vai começar a fazer atividade física. Desculpa pra gente não fazer, a gente tem um monte. Um monte. E normalmente depois que você reclama, mas você faz, você se sente bem. Então, incorporem atividade física. Todo santo dia. Ah, mas sábado, domingo. Sábado, domingo é um buraco negro. Eu não sei o que acontece, que sábado, domingo, quem é grávida não tá grávida, diabético não é diabético, hipertenso não é nada. É uma coisa interessantíssima, porque as pessoas sempre chegam na consulta já barganhando no final de semana. Eu falo, mas teu corpo sabe que é sábado e domingo? E só porque é sábado e domingo você tem que sair do seu plano alimentar, da sua rotina saudável? Só porque é final de semana? Então, mesmo final de semana, vocês têm que ter o cuidado com o seu corpo. Óbvio que vai ter um evento, vai ter uma coisa assim. Mas eu falo assim, o seu evento é à noite, faz o seu dia todo primoroso, todo bacana. Chegou a noite, saiu, acabou. Ah, então amanhã eu vou ficar o dia inteiro sem comer. Gente, para de ficar buscando alternativas, comam direito. Então, e se mexam, façam atividade física. Evitem o álcool. Álcool é gostoso, tomar um drinkzinho, outro, show, acho ótimo. A frequência do álcool é o grande problema. A quantidade daquilo que você faz é o grande problema. Para quem faz atividade física, não sei quem faz aí, não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, se vocês fazem uma sessão de treino de musculação de manhã, ou treinou de manhã, musculação, só que de noite você bebeu, você perdeu o treino.
Porque o álcool inibe uma proteína chamada mTOR, que é a responsável pelo ganho de massa muscular. O álcool ele inibe a via metabólica que queima a gordura e acelera a via metabólica que guarda a gordura. Tô falando para não beber, não. Tô falando aqui que gente, todo mundo é livre, né? A gente tem o livre arbítrio. Faz o que quiser da vida, mas pense. Pense 2 vezes na quantidade, na frequência, se vale realmente a pena fazer aquilo. Sabe, compra. Quando você vai estar lendo um negócio assim, vou comprar, e você fala, pô, preciso mesmo disso? Será que eu preciso comprar? Não, talvez não. Pronto, passou. Toda vez que você tem os impulsos de comprar. Doce acontece muito isso. Eu preciso comer um doce, preciso comer um doce. Hoje em dia eu falo para as pessoas assim: espera, marcado o relógio 15 minutos. Bebe um copão de água. Espera 15 minutos. Liga para uma amiga, tal. E depois você se pergunta se aquela vontade ela ainda tá tão grande assim como naquele primeiro momento. Normalmente as pessoas perdem a vontade de comer. Porque esperaram, não foram no impulso. Então, o final de semana é muito impulso, né? Você vai para o barzinho, vai sair não sei o quê. Agora ninguém tá saindo nada, mas... preste atenção. Vai para um barzinho, tem no cardápio sempre tem alguma coisinha diferente para comer. Pode ser um queijinho coalho, pode ser um carpaccio, pode ser um filé aperitivo. Não precisa ser o croquete de, sei lá o quê, o empanado de gruyère. Não, gente. Presta atenção. A gente precisa ter muita atenção plena. Então, a hora da refeição, se você tiver 10 minutos para comer, você tem 10 minutos para comer. É sem celular, de preferência sem televisão, senta e olha o que você está comendo. Canso de atender pessoas que não sabem. Pergunto assim, 2 horas da tarde, o que você almoçou hoje? Ela fala assim, não sei. Hoje? Que dia é hoje? Para, olha pro prato, sente o cheiro, come, mastiga, larga a talher entre cada mastigada. Não existem dentes no seu estômago. Se você não mastigar aqui a digestão não vai chegar adequada. Teu corpo vai ter que mandar mais ácido para fazer a digestão daquele alimento, daquele pedaço de carne que você não mastigou, ele mandar mais ácido, mais ácido, mais ácido. Aí eu tô com uma gastrite, um refluxo, não sei porquê. Eu falo, tem mastigado? Ah, não, como muito rápido. Porque eu tenho muito pouco tempo de almoço, pega menos comida, olha o que você está fazendo, evita o tanto de líquido na refeição, que aí não mastiga direito, tem que beber líquido para ajudar a engolir, né? Então tira, fica sem líquido, bebe só no final, mastiga mais a comida, come com calma, muda a sua postura na hora da refeição. Tem gente que fica no telefone, eu vejo assim, gente, presta atenção no que está fazendo, olha. Então, atenção plena. Por isso que é muito interessante a história